A nossa conversa hoje é sobre uma temática, sobre um assunto importantíssimo, que é uma pergunta. Vamos trabalhar essa pergunta. Qual a melhor resposta para resolver os problemas da vida? Nós vamos trabalhar alguns contextos. O contexto do conflito existente, do problema, o comportamento das pessoas de forma sábia ou tola, e na multidão, como diz, na multidão das vozes, das palavras, o que fazer. Espero que vocês fiquem conosco até o final. Curta, faça seus comentários, todos eles serão bem-vindos. Como eu bem disse, que nós estaríamos falando em vários contextos, em várias perspectivas. Na perspectiva do senso comum, do popular, existe um adágio popular que diz que a melhor resposta é a que se não dá. Não sei se vocês aceitam, esta resposta, que é a resposta que não se dá, que é a melhor. Na verdade, pode ser uma fuga, pode ser uma forma de neutralizar, de estar neutro, pode ser uma forma de se omitir, mas eu quero aqui dizer que em algumas situações o silêncio, na verdade, pode ser a melhor resposta, em alguma situação. Então nós estaremos agora falando de um outro contexto. Vocês viram que esse contexto falou o quê? Que a resposta, a melhor, é a que não se dá. Mas a gente fez aí algumas intervenções. Esse contexto agora é dentro de um problema existente. Como resolver esse problema? Para resolver é necessário que eu conheça o problema, que eu desvende o problema. Então, se eu já conheço o problema, eu posso, através de uma resposta interessante, sábia, porque eu já conheço, sei o que fazer, então eu posso ter a melhor resposta para a resolutividade daquele problema. Agora, eu posso ver a outra perspectiva, a perspectiva dos conflitos. Então, tem pessoas brigando, uma situação conflituosa. O que fazer? Pelas Escrituras Sagradas, o sábio Salomão, no capítulo 15, versículo 1 de Provérbios, ele diz que a melhor resposta para os conflitos é a resposta branda, porque ela alivia aquele furor, abaixa aquele furor. Mas a palavra ou a resposta dura suscita mais ira. Então, se a pessoa quer a resolução do conflito, use então a resposta branda, porque ficará mais fácil para diminuir aquele conflito e resolver. Agora, em outra perspectiva, é quando aquela pessoa que é sábia, sabedoria aí não tem nada a ver com conhecimento, pode ser uma pessoa analfabeta ou uma pessoa bem letrada. Se ela se comporta com sabedoria, se ela é sábia, muitas vezes ela tem que tanto usar ou a palavra branda, que já viu em outra perspectiva, ou silenciar. Muitas vezes o silêncio é postura de sabedoria. Vai depender daquela situação problemática. Agora, muitas vezes nós ouvimos falar pessoas tolas. Pessoas tolas têm a ver com conhecimento? Não. Uma pessoa pode ser tola sendo analfabeto ou bem letrado. É aquela pessoa que não sabe resolver os problemas, que fala o que não deve, não se policia, não busca o equilíbrio e fala tudo que
que surge, que vem à sua mente, ele fala, ele descarrega, ele não usa a sabedoria. Então essa pessoa que não sabe ouvir, não respeita as ideias do outro, que fala sem parar, ela se comporta como uma pessoa que a Bíblia diz tola. Mas tem situação que o tolo, todo mundo percebe que aquela pessoa que sempre se comportou de forma tola, ela naquele momento ela agiu com sabedoria. É quando está numa situação conflituosa de muita gente falando, né? E aquela pessoa se cala. Então, naquele momento, aquela pessoa agiu como uma pessoa sábia. Então, ela deu a melhor resposta para aquele momento. Agora, também a Bíblia diz que quando há muita conversa, todo mundo conversando, falando mal do outro e tal, e muita aquela bagunça de palavras, né? Aquela mistura enorme, aquela multidão de palavras. Então ali o pecado está presente e uma pessoa, naquela situação que se cala, ela se comportou com sabedoria. O silêncio dela diz muito mais do que a multidão de palavras, que não trouxe nenhuma resolutividade para aquela situação. Agora, estamos chegando ao final, nossas considerações finais. E aí eu pergunto, em que situação você se coloca? Você se coloca como sábio, às vezes silenciando ou usando a resposta branda com sabedoria? Ou você se coloca em uma situação de falar demais, não ouvir o outro? Mas eu espero que você tenha aprendido que a melhor forma de ter a melhor resposta é usando sempre a sabedoria e também conhecendo aquela situação. Ninguém pode se posicionar sem conhecer a situação, porque todas as vezes que as pessoas se posicionam sem conhecer a situação, ela se posiciona de forma tola. Você já passou por alguma situação desta? Conte para nós. Faça seu comentário para que a gente continue conversando sobre isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê um like, faça, como eu já disse, comentário, e espero que sua participação, que é de suma importância para mim, continue provocando novos conteúdos, que a gente possa fazer novos e que você esteja nos privilegiando com a sua assistência e compartilhando com outras pessoas. Muito obrigado. Foi muito bom estar fazendo esse vídeo para todos vocês.